O Japão, um país conhecido por sua tecnologia avançada, disciplina e beleza natural, no entanto, 2011 se tornou um ano que a nação jamais esqueceria, quando enfrentou um desastre que abalou profundamente o país. Esta é a história do desastre nuclear de Fukushima Daiichi, um evento que se tornou o terceiro pior acidente nuclear da história registrada e levou o Japão à beira da destruição catastrófica. 11 de março de 2011, início da tarde. As pessoas estavam ocupadas em suas rotinas diárias, em escritórios, escolas e mercados, quando, de repente, o chão começou a tremer. Primeiro levemente, depois violentamente. Parecia que a própria terra estava se partindo. Este foi o terremoto do leste do Japão, de magnitude 9,0, o maior já registrado na história do país. Prédios balançavam, pontes rachavam e os cidadãos, aterrorizados, corriam para as ruas. Mas isso era apenas o começo. Minutos após o terremoto, o Oceano Pacífico mostrou sua força. Foi emitido alerta de tsunami, mas ninguém imaginava que seria tão devastador. Logo, uma parede de água, chegando a 40 metros de altura, avançava sobre a costa. Cidades inteiras, veículos e pessoas foram arrastados em questão de segundos. O tsunami devastou vilarejos e cidades costeiras, deixando morte e destruição em uma escala inimaginável. No entanto, para o Japão, o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Entre as áreas atingidas, um local sofreu as consequências mais graves: a usina nuclear Fukushima Daiichi. Situada perto do mar, a planta estava diretamente no caminho das ondas monstruosas. O tsunami rompeu as barreiras de proteção e danificou a infraestrutura da usina, inundando os sistemas de resfriamento dos reatores. Sem resfriamento, os reatores nucleares podem superaquecer perigosamente, fato que os engenheiros conheciam muito bem. A equipe da planta ativou imediatamente os protocolos de emergência, mas os eventos se desenrolaram mais rápido do que o esperado. Geradores de backup, essenciais para manter o resfriamento, também foram submersos e destruídos. Em outras palavras, sem energia, sem resfriamento e pressão aumentando nos reatores. O reator 1 começou a aquecer rapidamente, chegando a temperaturas perigosas. O risco de derretimento do núcleo, uma falha catastrófica, era iminente. Dentro da usina estavam trabalhadores corajosos, mais tarde conhecidos como os 50 de Fukushima. Eles arriscaram suas vidas para estabilizar os reatores. Sabiam que a exposição à alta radiação poderia ser fatal em minutos, mas persistiram. Sua missão era evitar um desastre que poderia superar a devastação de Hiroshima e Nagasaki combinadas. O gás hidrogênio começou a se acumular nos prédios dos reatores, criando condições perfeitas para uma explosão. E então, aconteceu. Uma enorme explosão. A parte superior do edifício do reator 1 foi lançada no ar, formando uma nuvem de fumaça radioativa. A notícia se espalhou instantaneamente. Explosão nuclear na planta de Fukushima. Pessoas fugiram de suas casas, estradas ficaram congestionadas e milhares foram levados para abrigos de emergência. Os níveis de radiação subiram a níveis perigosos, levando o governo a declarar uma zona de exclusão de 20 quilômetros ao redor da usina. Mas a crise não havia acabado. O reator 3, com combustível à base de plutônio, estava à beira do derretimento. O plutônio é muito mais perigoso que o urânio, e, se explodisse, a contaminação radioativa poderia alcançar Tóquio, uma cidade com 30 milhões de habitantes. O primeiro-ministro do Japão realizou uma coletiva de emergência, com preocupação visível. Estamos enfrentando a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Dentro de Fukushima, o pânico era palpável. Ainda assim, os trabalhadores não desistiram. Sabiam que, se falhassem em restaurar manualmente os sistemas de resfriamento, toda a nação poderia ser coberta por uma nuvem letal de radiação. Imagine uma sala onde os níveis de radiação são tão altos que apenas 10 minutos de exposição aumentam o risco de câncer, e esses trabalhadores passaram horas nessas condições, arriscando tudo para salvar seu país. Sua missão era simples, mas monumental: salvar o Japão.
Por meio de esforços coordenados, helicópteros despejando água, caminhões de bombeiros pulverizando com refrigerante e operação manual de válvulas, a pressão nos reatores 2 e 3 foi reduzida. Uma estabilização temporária foi alcançada, prevenindo derretimento catastrófico imediato. No entanto, a ameaça de liberação de radiação e novas explosões persistia. O tsunami combinado com o derretimento nuclear transformou o Japão em um pesadelo vivo, cidades inteiras destruídas, milhares de exalados e o medo da radiação invisível pairando sobre a nação. Todos só podiam se perguntar. Após as explosões na usina de Fukushima Daiichi, o governo japonês enfrentou uma crise sem precedentes em sua história moderna. Dezenas de milhares de pessoas já haviam sido evacuadas da região, mas o medo da radiação espalhou o pânico ainda mais distante. Escolas, hospitais e residências foram abandonados e o país lidava com um inimigo invisível, a contaminação radioativa. A radiação não se anuncia, ela contamina silenciosamente o ar, a água e o solo. Nos dias seguintes ao desastre, as medições ao redor da planta mostravam níveis de radiação centenas de vezes acima do normal. As autoridades orientaram a população a permanecer em casa, fechar janelas e evitar o consumo de alimentos locais. Agricultores, pescadores e famílias que viviam nas proximidades observavam impotentes enquanto anos de trabalho e sustento eram ameaçados por um veneno invisível. A comunidade internacional reagiu imediatamente. Especialistas de todo o mundo alertaram que, se a situação piorasse, o Japão poderia enfrentar um desastre comparável ou até pior que o de Chernobyl em 1986. A radiação poderia se espalhar além das fronteiras, contaminando o Oceano Pacífico e afetando países vizinhos. Governos preocupados emitiram alertas de viagem e começaram a monitorar a importação de alimentos provenientes do Japão. Dentro de Fukushima, o custo humano era devastador. Os trabalhadores da usina, os 50 de Fukushima, continuaram seu trabalho perigoso, apesar da radiação extrema. Vestindo trajes de proteção, operavam válvulas manualmente, pulverizavam água e monitoravam a temperatura dos reatores dia e noite. Suas ações evitaram o derretimento total de todos os reatores, o que tornaria grandes áreas do leste do Japão inabitáveis por décadas. Enquanto isso, o governo implementou medidas de longo prazo para conter a radiação. Zonas de evacuação foram ampliadas e algumas áreas permanecem restritas até hoje. O processo de limpeza começou, uma tarefa que se espera levar décadas. O solo contaminado precisou ser removido, edifícios desativados e a água radioativa armazenada em enormes tanques. O custo do desastre, tanto em termos humanos quanto econômicos, alcançou dezenas de bilhões de dólares. O desastre também revelou vulnerabilidades na infraestrutura nuclear do Japão. Surgiram questionamentos sobre protocolos de segurança, planejamento de emergência e os riscos de construir usinas nucleares próximas a regiões costeiras suscetíveis a terremotos e tsunamis. Políticos enfrentaram decisões difíceis. O Japão deveria continuar confiando na energia nuclear que abastecia o país há décadas ou migrar para fontes alternativas de energia. O desastre de Fukushima provocou debates em todo o mundo sobre o futuro da energia nuclear. No nível humano, o impacto psicológico foi profundo. Famílias foram deslocadas, comunidades destruídas e o medo da radiação persistiu muito depois do perigo imediato. Crianças nas áreas afetadas eram especialmente vulneráveis, com preocupações sobre riscos de longo prazo, como câncer de tireoide. Redes de apoio, serviços de saúde mental e assistência governamental se tornaram cruciais para ajudar as pessoas a reconstruírem suas vidas. No entanto, em meio à devastação, surgiram histórias de coragem e resiliência. Respondentes, voluntários e cidadãos comuns arriscaram suas vidas para resgatar outros. Comunidades se uniram, oferecendo abrigo e ajuda aos deslocados. Cientistas trabalharam incansavelmente para monitorar os níveis de radiação e desenvolver novas formas de descontaminar as áreas afetadas. O Japão, já acostumado a desastres naturais, demonstrou determinação notável diante de uma crise sem precedentes. Globalmente, Fukushima se tornou um alerta. Países com usinas nucleares revisaram padrões de segurança, planos de emergência e estratégias de resposta a desastres.
Investimentos em energia renovável ganharam força à medida que as nações buscavam reduzir a dependência da energia nuclear potencialmente perigosa. O desastre de Fukushima também destacou a importância da cooperação internacional, compartilhamento de conhecimento, monitoramento da radiação e coordenação de respostas a ameaças que não respeitam fronteiras. 10 anos depois, Fukushima continua sendo um símbolo de tragédia e perseverança. Os reatores estão em processo de descomissionamento, um esforço minucioso que deve durar décadas. Comunidades evacuadas estão retornando lentamente, embora cicatrizes físicas e emocionais permaneçam. As lições aprendidas em Fukushima reformaram a abordagem do Japão em relação à energia, preparação para desastres e gestão de crises. No final, o desastre nuclear de Fukushima serve como um poderoso lembrete da imprevisibilidade da natureza e do delicado equilíbrio da tecnologia humana. Um terremoto e um tsunami